E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de a gente mergulhar fundo no tema de hoje, que vai transformar a sua forma de ver o amor e os relacionamentos, eu já quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu por aqui, não perca tempo. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que estão recheados de insights poderosos baseados na sabedoria de Carl Jung e que vão te ajudar a construir a vida que você sempre quis. Agora sim, vamos ao que interessa. Já notou que algumas pessoas parecem ter um ímã invisível para o amor, atraindo conexões de um jeito que a gente nem entende? E por outro lado, tem gente boa, gente que a gente gosta, que parece afastar qualquer chance de um romance, não é mesmo? A verdade é que a diferença não está no espelho, nem na conta bancária. Está em algo bem mais profundo, a energia que cada um de nós emite. Hoje, a gente vai desvendar os mistérios dessa energia, que tipo de vibração afasta um chamego e qual o atrai feito abelha no mel. Tudo isso à luz das descobertas de Carl Jung, o cara que virou o jogo para milhões de vidas. Se você já ficou com aquela pulga atrás da orelha, se perguntando por que seus relacionamentos sempre dão em nada, ou por que parece que quanto mais você se doa, menos recebe, ou ainda, por que aquelas pessoas que te acendem os olhos simplesmente somem quando você mais precisa delas. Olha, este vídeo vai dar um nó na sua cabeça e, ao mesmo tempo, desatar todos os outros. Porque o que você está prestes a descobrir não é só papo de psicólogo, são verdades profundas sobre nós, gente como a gente, que uma vez que a ficha cai e você começa a aplicar, transformam não só a vida amorosa, mas todos os seus laços. Jung, o gênio, descobriu que cada um de nós carrega uma espécie de campo magnético emocional. É esse campo que define quem a gente atrai, que tipo de história de amor a gente vive e, o mais importante, como os outros nos veem e nos valorizam. E tem uma verdade dura de engolir. Se a sua energia está meio descompensada, você pode ser o ser mais bonito, o Einstein da sua turma, ou ter uma conta bancária de fazer inveja, mas ainda assim vai continuar espantando justamente o que mais quer. Tá pronto para escutar o que a sua própria energia anda sussurrando para o universo? Preparado para entender por que alguns romances do passado simplesmente naufragaram e como você pode construir pontes para conexões que durem de verdade? Então, fica comigo. Nos próximos minutos, a gente vai abrir o baú e desvendar os 5 tipos de energia que, quer você queira ou não, estão escrevendo o destino da sua vida amorosa. A primeira energia que você precisa desvendar é, talvez, a mais traiçoeira de todas. É aquela que muita gente confunde com amor, mas que, na real, é pura cilada. A energia da necessidade desesperada. Já aconteceu de você se sentir tão envolvido por alguém que parecia que o mundo ia parar se essa pessoa não estivesse por perto? Aquela sensação de vazio no estômago quando a mensagem demorava a chegar? Ou um friozinho na barriga ao perceber que o outro, por mínimo que fosse, se afastava? Jung chamou isso de projeção inconsciente do ânimos e da ânima. Falando em bom português, quando você precisa loucamente de alguém para se sentir inteiro, não está amando de verdade. Está tentando tampar um buraco aqui dentro usando outra pessoa como um curativo emocional. E adivinha? A outra pessoa sente isso. Talvez ela não consiga botar o dedo na ferida, mas, em um nível que vai além das palavras, percebe que você está tentando sugar algo dela, em vez de oferecer algo que brota lá do fundo do peito. Imagine que você é uma plantinha e, em vez de ter raízes firmes que te sustentam na terra, você depende completamente de alguém para te regar a todo instante. O que aconteceria? Você viraria um fardo pesado e, vamos combinar, a gente foge de fardos, mesmo que inconscientemente. Quando a gente emite essa energia de necessidade, a nossa conversa muda, viu? As mensagens vêm carregadas de ansiedade, as perguntas parecem um pedido de socorro por tranquilidade, e a atenção se torna mais grudenta do que carinhosa. Você começa a farejar sinais de abandono em cada piscada, em cada pausa, em cada mudança de voz. E o pior, essa vigilância constante, feito um cão de guarda, acaba criando justamente
o que você mais teme: o afastamento do outro. Jung, com sua sabedoria, sacou que essa necessidade desesperada não é amor. É dependência emocional disfarçada. É a energia de quem ainda não se encontrou e sai por aí buscando do lado de fora o que só pode achar dentro de si. E essa energia, meu amigo, é um verdadeiro repelente, porque atira nas costas do outro uma responsabilidade que não é dele, a de te manter emocionalmente em pé. Já reparou que as pessoas mais encantadoras são aquelas que parecem donas de si? Não é por acaso, é porque elas emitem uma energia totalmente diferente. Elas não chegam para te tirar algo, chegam para somar, para compartilhar. Não chegam vazias, esperando serem preenchidas. Chegam com a sua própria plenitude, e é daí que a relação nasce. Aqui vai um exercício que pode sacudir sua visão e te ajudar a identificar se você anda emitindo essa energia de necessidade. Durante os próximos 3 dias, antes de mandar qualquer mensagem romântica ou responder a alguém que te balança, faça esta pergunta a si mesmo, de peito aberto. Estou escrevendo isso do lugar da abundância ou da carência? Minha mensagem vem de querer compartilhar algo lindo ou de precisar de algo do outro? Se você sentir que precisa de uma resposta específica para respirar aliviado, se o seu bem-estar depende de como o outro vai reagir, então, sinto te dizer, você está no modo necessidade. E agora, uma verdade que talvez seja meio ácida, de engolir, mas que é super necessária. Quando você emite essa energia de necessidade, não só afasta pessoas que são emocionalmente sadias, mas também atrai umas figuras que se alimentam dessa sua carência. Tô falando de manipuladores emocionais, gente que gosta de ter o controle que sua dependência lhes dá. Aqueles que não vão te amar por quem você é, mas pelo que você pode dar a eles, ou por como os faz sentir importantes. A segunda energia que você precisa pôr na lupa é igualmente danosa, mas age de um jeito mais silencioso, como uma sombra, sorrateira, a energia das expectativas não declaradas. Já se pegou chateado com alguém por não fazer algo que você nunca pediu com todas as letras? Já sentiu aquela pontada de decepção porque o outro não reagiu como você esperava, mesmo sem você nunca ter aberto o jogo sobre o que esperava? Jung, na sua genialidade, percebeu que nós, humanos, vivemos projetando sobre os outros nossas necessidades, nossos desejos e nossas expectativas sem, pasme, comunicá-las claramente. E aí, quando essas projeções não se concretizam, a gente se sente traído, ignorado ou até desvalorizado. Mas pensa bem, a outra pessoa nem sonhava que havia um contrato emocional secreto que ela deveria seguir. Essa energia de expectativas escondidas é tóxica porque transforma cada encontro num teste secreto. O outro está constantemente sendo avaliado por regras que nem sabe que existem. É como se você entrasse numa prova sem nunca ter tido as aulas, e depois levasse bomba por não saber as respostas. Imagine que cada vez que você troca uma ideia com alguém que te interessa, sua mente está carregando uma lista de checagem invisível. Ele me procurou primeiro? Respondeu rápido? Usou o emoji correto? Perguntou sobre meu dia? Lembrou do que contei ontem? E cada item que não é ticado vira um peso, gerando ressentimento, distância e uma energia de julgamento que o outro, mesmo sem entender o que está rolando, sente na pele. Jung chamou isso de projeção do ânima e do ânimos, mas na prática significa que você não está se relacionando com a pessoa de carne e osso que está ali na sua frente, e sim com uma imagem idealizada que você criou na sua cabeça de como essa pessoa deveria se comportar para te valorizar. Essa energia é especialmente destrutiva porque é muda. Você não grita, não briga, não faz cenas, simplesmente vai se afastando por dentro, cada vez que suas expectativas secretas não se encaixam. E o outro, pobre coitado, fica voando, sentindo que algo não está legal, mas sem entender o que. Ele percebe que é cada vez mais difícil te agradar, que não importa o que faça, sempre tem algo fora do lugar. Já reparou que os romances mais lindos são aqueles onde a gente
Fala abertamente o que precisa, o que curte e o que não rola. Não é que essas pessoas sejam chatas ou exigentes. É que elas jogaram fora o jogo de adivinhação que arruína a maioria das conexões. Aqui vai um exercício que é um verdadeiro divisor de águas. Durante uma semana inteira, cada vez que você se sentir irritado, frustrado ou decepcionado com alguém, pergunte-se: eu comuniquei claramente o que esperava? Essa pessoa realmente sabe do que eu preciso? Se a resposta for não, você tem duas escolhas, meu caro. Ou abre o jogo de forma clara e respeitosa, ou simplesmente deixa essa expectativa ir embora. Repita esta frase quando sentir que as expectativas estão te pegando pelo pescoço. Liberto essa pessoa da obrigação de ler minha mente. Se preciso de algo, pedirei com clareza e amor. Jung sacou que relacionamentos que valem a pena se constroem na base da conversa honesta, não na esperança de que o outro tenha uma bola de cristal para adivinhar o que a gente quer. Quando você joga fora as expectativas secretas, abre um espaço precioso onde o outro pode ser ele mesmo, de verdade. Onde ele não precisa andar pisando em ovos, tentando decifrar códigos emocionais que nem entende. E o mais legal acontece quando você solta essas expectativas. A outra pessoa começa a te dar de forma livre e espontânea o que antes você esperava que ela desse por obrigação. Porque agora os gestos dela vêm da alma, do carinho genuíno, não da pressão de cumprir com padrões invisíveis. Mas essa transformação, ela exige algo que dá um friozinho na barriga. Conversas olho no olho sobre o que você precisa. E muita gente prefere manter as expectativas guardadas a 7 chaves, só para não se mostrar vulnerável e ter que escutar um não na lata. É mais fácil ficar emburrado em silêncio do que se arriscar a pedir algo específico, não é? Nuts. Entanto, quando você tem a coragem de se comunicar com clareza, uma mágica acontece. Mesmo que o outro não possa te dar o que você quer, pelo menos ambos sabem onde pisam. Não tem confusão, não tem joguinhos, não tem ressentimentos escondidos que vão inchando até explodir. E disso falaremos no próximo ponto. Porque há uma energia ainda mais poderosa que está costurando o tipo de amor que você recebe na sua vida. A terceira energia que muda tudo nos seus relacionamentos é algo que Jung considerava o alicerce de qualquer conexão verdadeira: a energia da aceitação radical da sua própria sombra. Mas antes que você ache que isso é coisa de outro mundo, deixa eu te explicar de um jeito simples o que isso significa e por que está detonando seus romances sem que você perceba. Suas sombras são todas aquelas partes de você que você aprendeu a rejeitar, a esconder, a julgar como inaceitáveis. São suas inseguranças, seus medos, seus impulsos que você considera errados, seus lados que você acredita que ninguém jamais amaria se os conhecesse de verdade. E aqui está o X da questão. Quando você rejeita essas partes suas, você, sem querer, projeta-as nos outros e acaba rejeitando neles exatamente o que não consegue aceitar em si. Já notou que sempre se irrita com as mesmas coisas em pessoas diferentes? Que certos comportamentos te tiram do sério de um jeito que nem faz sentido? Que você julga com dureza atitudes nos outros que, secretamente, você reconhece em si? Isso não é coincidência, meu amigo. Jung descobriu que aquilo que mais nos incomoda no espelho do outro é precisamente o que ainda não fizemos as pazes em nós mesmos. Imagine que você tem uma insegurança gigante sobre o seu valor, mas nunca a admitiu para si mesmo. Em vez de reconhecê-la e trabalhar com ela, você a enterrou e montou uma fachada de pessoa segura e autossuficiente. O que você acha que vai acontecer quando encontrar alguém que mostra suas inseguranças abertamente? Você vai torcer o nariz, vai ver aquilo como fraqueza, como um defeito, um sinal de que essa pessoa não é forte o suficiente para você. Mas aqui está a ironia cruel. Ao rejeitar a vulnerabilidade no outro, você está jogando fora a chance de uma conexão de verdade, porque os laços mais profundos
se constroem justamente nesses espaços de humanidade compartilhada, na capacidade de sermos nós mesmos, com todas as nossas dobras e imperfeições. Jung percebeu que quando você não abraça sua própria sombra, emite uma energia de perfeccionismo e julgamento que faz com que as pessoas se sintam constantemente sob um microscópio perto de você. Elas não conseguem relaxar, não conseguem ser completamente autênticas, porque sentem que qualquer deslize será visto como algo errado. Já se perguntou por que algumas pessoas te fazem sentir que você pode ser 100% você, enquanto com outras, você sente que tem que vestir uma fantasia? A diferença está em se essa pessoa fez as pazes com a sua própria humanidade, ou se ainda está brigando com pedaços de si mesma. Aqui vai um exercício poderoso para começar a integrar sua sombra. Pense em 3 características que mais te irritam quando você as vê nos outros. Anote-as agora. Feito isso, pergunte-se honestamente: há alguma parte de mim que também tem essas características? Em que situações eu também me comporto de maneiras parecidas? Não se trata de dar uma carteira branca para comportamentos ruins, mas de reconhecer sua humanidade completa. Quando você começa a aceitar que é um ser complexo com luzes e sombras, algo lindo floresce nos seus relacionamentos. Você para de precisar que o outro seja perfeito para poder amá-lo. Você para de buscar um parceiro que tape seus buracos e começa a buscar alguém com quem possa construir algo maravilhoso a partir da autenticidade mútua. Jung dizia que a individuação, que é basicamente se tornar quem você realmente é, exige que você abrace tanto sua luz quanto sua sombra. Isso vira de cabeça para baixo a energia que você manda para o mundo. Em vez da energia do julgamento e da perfeição inalcançável, você começa a emitir a energia da aceitação e da compreensão profunda. Essa energia é um imã, porque faz com que as pessoas se sintam seguras com você. Elas sabem que não serão julgadas por suas imperfeições, que não precisam viver num teatrinho para serem aceitas. E quando alguém se sente seguro com você, pode se abrir de um jeito que você nunca imaginou. Mas atenção, aceitar sua sombra não é ser mole com seus lados negativos, tá? É reconhecê-los de forma consciente para poder trabalhar neles, em vez de ser controlado por eles sem perceber. Significa entender que você pode ter picos de ciúme, de insegurança, de controle, e ainda assim, escolher agir de um jeito maduro e amoroso. Repita esta afirmação cada manhã durante as próximas 2 semanas. Aceito todas as partes de mim mesmo com compaixão. Sou humano, complexo e digno de amor, exatamente como sou, enquanto trabalho conscientemente em meu crescimento. Já notou que as pessoas mais cativantes são aquelas que conseguem falar dos próprios defeitos com um sorriso no rosto e uma pitada de autocompaixão? Não é porque elas sejam perfeitas, é porque desenvolveram uma relação de paz com a própria humanidade. E essa energia de autoaceitação permite que os outros também se soltem e sejam eles mesmos. E isso nos leva a uma 4ª energia que é absolutamente crucial para atrair um amor que dure, e que a maioria das pessoas entende tudo errado. A 4ª energia que decide se você atrai ou afasta o amor é a energia da reciprocidade consciente. E aqui a gente vai pisar num terreno que pode ser um pouco incômodo, porque muita gente confunde amor com autossacrifício e acaba criando umas dinâmicas que destroem qualquer chance de uma conexão que seja equilibrada. Você é daquelas pessoas que sempre dá mais do que recebe, que se orgulha de ser o porto seguro, quem mais se esforça, quem sempre está de prontidão, não importa como te tratem. Se a resposta é sim, você precisa entender algo que Jung descobriu sobre a gente. Quando você se doa sem parar, sem receber nada em troca, não está construindo amor. Está plantando as sementes do ressentimento mútuo. Jung percebeu que relacionamentos saudáveis funcionam como sistemas de energia equilibrados. Quando um lado só dá e o outro só pega, cria-se um desequilíbrio que acaba sendo tóxico para os dois. Quem se doa demais acaba acumulando uma mágoa silenciosa. E quem só recebe, paradoxalmente,
perde o respeito por quem se sacrifica o tempo todo. Pensa comigo, se alguém te oferecesse 1000 bill todo dia sem pedir nada em troca, como você se sentiria depois de um mês? No começo, talvez gratidão, mas logo começaria a sentir um certo incômodo, uma culpa, e no fim das contas, deixaria de valorizar aquela grana, porque se tornaria algo natural. O mesmo se passa com o amor, que só vai num sentido. Quando é sempre você quem liga primeiro, quem perdoa primeiro, quem pede desculpas primeiro, quem arranja os programas, quem lembra das datas, quem apaga os incêndios, você está, sem querer, ensinando ao outro que o seu amor é infinito e que ela não precisa se mexer para tê-lo. E a ironia é que isso faz com que ela perca o interesse. Jung chamou isso de dinâmica dos opostos complementares, mas na prática significa que quando você assume toda a carga emocional da relação, a outra pessoa automaticamente se enfia no papel de receptor passivo. E, vamos combinar, nenhum desses papéis é legal a longo prazo. A energia do sacrifício constante é um repelente porque coloca a outra pessoa numa posição desconfortável de dívida emocional perpétua. É como se cada gesto seu viesse com uma fatura invisível que um dia teria que ser paga. E a gente, intuitivamente, foge desse tipo de pressão, mesmo sem conseguir explicar. Mas a reciprocidade consciente não é uma contabilidade chata de quem faz o quê. É criar um fluxo natural, onde os dois lados contribuem de forma justa para o bem da relação. Significa que ambos se esforçam, ambos dão, ambos recebem e ambos se importam em ver o outro feliz. Aqui está um exercício que vai te abrir os olhos. Durante as próximas 2 semanas, observe com atenção o equilíbrio em seus relacionamentos. Quem começa as conversas? Quem planeja os encontros? Quem resolve os desentendimentos? Quem se desculpa primeiro? Quem faz mais perguntas sobre o bem-estar do outro? Não faça isso para guardar mágoa, mas para perceber os padrões. Se você descobrir que é sempre você quem puxa a carroça, aqui está a virada de jogo que pode transformar sua vida amorosa. Comece a dar só quando receber. Comece a se esforçar só quando ver um movimento do outro lado. Isso não é manipulação, é reciprocidade saudável. Jung percebeu que quando você dá da abundância e não da necessidade, quando sua generosidade brota de uma escolha e não de um desespero, você cria uma energia totalmente diferente. A outra pessoa sente que seu amor é um presente, não uma obrigação. Sente que você é alguém que escolhe amá-la livremente, não alguém que precisa amá-la para se sentir valioso. E aqui vem algo meio louco. Quando você para de se doar demais, quando começa a valorizar sua própria energia tanto quanto a dos outros, as pessoas que realmente valem a pena vão começar a se esforçar mais por você. Por quê? Porque vão perceber que o seu amor é valioso justamente porque não é infinito e incondicional. Repita este mantra quando sentir que a mão está coçando para dar mais do que recebe. Meu amor é um presente valioso. Só o compartilho com quem também me presenteia com o seu. A reciprocidade consciente também significa que você para de fazer favores emocionais não pedidos. Para de resolver problemas que não te chamaram para resolver. Para de se preocupar mais com a vida do outro do que ele próprio. Para de carregar responsabilidades que não são suas. Porque quando você assume o papel de salvador emocional, transforma o outro numa vítima indefesa, e essa dinâmica destrói qualquer chance de respeito mútuo. Jung sabia que as relações mais fortes se constroem entre iguais, entre gente que se reconhece mutuamente como seres completos e capazes. Quando você dá o tempo todo sem receber, está enviando a mensagem de que é superior e que o outro é inferior. E embora isso possa massagear seu ego por um tempo, acaba criando mágoa e distância. Mas tem uma quinta energia, a mais poderosa de todas, que atrai amor verdadeiro como um ímã irresistível. E disso falaremos agora. A quinta e mais potente
Energia que atrai amor de verdade é a energia da presença centrada. E isso vai além de tudo que a gente já conversou, porque se trata da capacidade de estar completamente presente consigo mesmo, de um jeito que a sua paz interior vira um chamariz irresistível para os outros. Jung descobriu que as pessoas mais magnéticas não são necessariamente as mais bonitas, as mais bem-sucedidas ou as mais pra-frentex. São aquelas que encontraram uma sensação profunda de plenitude dentro de si. São gente que não precisa de aplauso externo para saber quem são, que não precisam de drama para se sentirem vivas, que não precisam mandar nos outros para se sentirem seguras. Já conheceu alguém que, sem fazer nada demais, sem querer te impressionar, sem buscar holofotes, simplesmente pela sua forma de estar, te fazia sentir calmo, inspirado e genuinamente interessado em conhecê-lo melhor? Essa é a energia da presença centrada. É como um campo magnético invisível que atrai naturalmente os outros, porque ela representa algo que todos nós buscamos sem perceber: a paz interior. Quando você está centrado em si mesmo, não de um jeito egoísta, mas de um jeito consciente, você emite uma frequência energética totalmente diferente. Você não está caçando algo no outro para se sentir inteiro, não está tentando impressionar para ser aceito, não está atuando para ganhar um joinha. Você está simplesmente sendo. E essa autenticidade, essa é um imã. Imagine a diferença entre uma pessoa que entra numa sala buscando ansiosamente alguém que lhe dê atenção, que valide sua existência, que a faça sentir importante, versus alguém que entra simplesmente à vontade consigo mesma, interessada de verdade nos outros, mas sem precisar de nada específico deles. Qual dessas duas energias você se sentiria naturalmente atraído? Jung chamou isso de processo de individuação completado, mas na prática significa que você fez as pazes consigo, resolveu a maioria dos seus rolos internos, abraçou suas imperfeições, parou de buscar nos outros o que só pode dar a si mesmo. E a partir dessa sua própria plenitude, você se relaciona com o mundo. Essa energia é irresistível porque é rara. A gente vive num mundo onde a maioria das pessoas está sempre atrás de algo fora delas para se sentirem bem. Validação, diversão, distração, aprovação, controle, segurança emocional. Quando elas encontram alguém que não precisa de nada disso, que simplesmente está presente e disponível a partir de sua própria completude, é como encontrar um oásis no deserto. O cultivo da paz, autenticidade e conexão genuína, mas, desenvolver presença centrada não é coisa que acontece do dia para a noite, viu? Exige um trabalho interno constante. Quer que você pare de fugir de si mesmo através de romances, trabalho, festas ou qualquer outra coisa. Quer que você aprenda a ficar sozinho consigo mesmo, sem desconforto. Que construa uma relação de amor com você antes de buscar uma com alguém mais. Aqui está uma prática transformadora para desenvolver presença centrada. Todo dia, por uns 15 minutinhos, sente-se em silêncio, sem nada para te distrair, sem celular, sem música, sem TV, sem nada que te roube da sua própria companhia. Simplesmente observe seus pensamentos, suas emoções, suas sensações do corpo, sem julgar, nem tentar mudar. Apenas observe e aceite o que estiver ali. No começo, vai ser um pouco estranho. A sua mente vai querer fugir, achar algo para fazer, alguém para ligar, um problema para resolver. Mas se você não desistir, aos poucos, vai nascer uma sensação de paz interior que não depende de nada de fora. E essa paz se torna seu cartão de visitas energético. Quando você tem presença centrada, suas conversas mudam. Você não está buscando desesperadamente temas interessantes para impressionar. Não está ansioso pela resposta do outro. Não está tentando controlar o rumo da conversa. Você simplesmente está ali, escutando de verdade, respondendo com sua autenticidade e deixando que a conexão aconteça naturalmente. Jung percebeu que as pessoas mais atraentes são aquelas que não estão tentando ser atraentes. São aquelas que estão tão confortáveis consigo mesmas
que sua presença se torna um presente para os outros. Não presente que busca algo em troca, mas um presente puro, que vem da abundância interior. Essa energia também te serve de escudo contra relacionamentos que te fazem mal. Porque quando você está centrado, consegue sentir na hora quando alguém está querendo te manipular, controlar ou sugar sua energia de um jeito que não é saudável. Sua presença centrada atua como um filtro natural que atrai pessoas emocionalmente maduras e repele aquelas que buscam relacionamentos parasitários. Repita esta afirmação cada vez que sentir que está perdendo seu norte. Minha paz interior é meu maior presente para o mundo. A partir de minha completude, crio conexões, autênticas e amorosas, mas a presença centrada não é ser um poste parado, nem ser desinteressado. Significa estar totalmente presente e disponível para a conexão, sem estar necessitado dela. Significa poder amar profundamente sem perder sua identidade. Poder se comprometer sem sacrificar sua integridade. Poder dar livremente sem esperar, especificamente nada em troca. Quando você desenvolve essa energia, algo mágico brota. As pessoas certas começam a aparecer em sua vida naturalmente. Você não precisa buscar amor desesperadamente, porque sua energia o atrai. Não precisa convencer ninguém de seu valor, porque sua presença o comunica silenciosamente. Não precisa de jogos nem estratégias, porque sua autenticidade é sua maior estratégia. E aqui chegamos à cereja do bolo de tudo o que conversamos hoje. Jung passou décadas mergulhando na alma humana e chegou a uma conclusão que é uma verdadeira virada de chave. O amor de verdade não é algo que você possa caçar, manipular ou forçar. É algo que nasce de um jeito lindo e natural quando duas pessoas fizeram o trabalho interno necessário para se relacionarem a partir de uma plenitude, em vez de uma carência. Tudo o que exploramos hoje se resume nesta verdade fundamental. Sua energia é seu destino amoroso. Se você emite aquela energia de necessidade desesperada, vai atrair relacionamentos que são como amarras, codependentes e que não fazem bem. Se você vive na energia das expectativas escondidas, vai colher confusão e mágoa. Se a sua energia é de julgamento, aquela que esconde a sua própria sombra, vai atrair relacionamentos rasos, onde ninguém consegue ser quem realmente é. Se você se sacrifica o tempo todo, dando demais, vai atrair gente que te trata como tapete. Mas, se você emite a energia da presença centrada, da autoaceitação, da reciprocidade consciente e da conversa clara, meu amigo, você vai atrair exatamente o tipo de amor que você merece. A transformação não acontece mudando a embalagem, nem o status, nem as táticas de paquera. Acontece mudando, lá, no fundo, a relação que você tem consigo mesmo. Porque o amor que você recebe nunca, jamais, pode ser maior do que o amor que você se dá. E os relacionamentos que você constrói nunca podem ser mais saudáveis do que a relação que você tem com a sua própria energia interna. Jung sabia que o trabalho mais importante que a gente pode fazer na vida não é encontrar alguém que nos complete, mas nos completar de tal forma que a gente possa oferecer uma conexão de verdade que brota da abundância. E isso sim exige coragem. Coragem para olhar de frente seus próprios padrões que te atrapalham. Coragem para abraçar as partes de você que você deixou de lado. Coragem para dizer o que você precisa com todas as letras. Coragem para colocar limites que ninguém possa passar. E coragem para ficar sozinho até que chegue alguém que realmente venha para somar na sua vida, em vez de preencher um vazio. Se esta mensagem te tocou, se você se reconheceu em alguns desses padrões de energia na sua própria história, quero que escreva nos comentários. Escolho minha energia consciente, porque reconhecer esses padrões é o primeiro passo para virar o jogo. E quando você fizer isso, quando se comprometer de verdade com esse trabalho lá dentro, vai descobrir que o amor que você tanto procurou lá fora estava esperando que você o criasse de dentro para fora. E para a gente fechar, com chave de ouro, uma coisa importante. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like maroto.
É a sua forma de dizer que gostou e de ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se e ative o sininho, assim a gente continua essa jornada de autoconhecimento juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Porque quando mudamos nossa energia, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas contribuímos para criar um mundo onde relacionamentos autênticos e amorosos sejam a norma, não a exceção. Lembre-se, sua energia é seu poder. Use-a conscientemente.